A mente humana, para mim, ela é limitada, né? Infelizmente, a vida que nós temos não consegue criar uma condição intelectual para nós observarmos a realidade que faz a realidade, né? Eu estou vendo aqui um vídeo aqui do Paulo Filósofo falando sobre um livro, o livro da semana, a Metafísica da Felicidade. Então, basicamente, o núcleo desse livro é criado o seguinte: olha, a felicidade é uma coisa que não existe. Então, eu vou pegar todos os argumentos dizendo que nem é na terceira dimensão, mas na quarta dimensão, que a felicidade não existe, e vamos colocar aqui todos os princípios intelectuais aqui aleatórios dos pensadores de Nietzsche, a livre arbitrariedade, o livre-arbítrio, ou do Stroevskis, eu acho que é o Stroevskis que fala sobre a, a consciência do indivíduo, de saber que ele vive um individualismo, que todas as suas ações têm consequências e que ele está em volta de um nada gigantesco e infinito, né? Essa é a observação de uma consciência que observou a vida, né? E esse indivíduo ele está livre do complexo de pombo ou da crença que existe um Deus te punindo ou te castigando, etc. E tal. E aí é o seguinte, Paulo Filósofo, eu com 15 anos de idade escrevi a história das histórias, o livro dos livros que eu nunca consegui publicar. É Cegos e o Deus da Destruição, né? É sobre um indivíduo que a história começa, que ele precisa voltar ao reino dos homens, ele está dentro de uma caverna lá, totalmente destruído, bebendo sangue e delirando, né? E aí pede para ele voltar, e ele diz que a morte é muito melhor do que a vida, né? E que ele está esperando a morte. E aí lembram do acordo que ele tinha feito, e aí ele vai para a cidade, todas as pessoas querem a destruição e a morte dele, existe uma legião de não sei quantos bilhões de soldados para exterminar ele, né? E que ele pague todos os crimes dele. E a partir daí, as 7 cidades perfeitas dele, as 7 cidades dos seres humanos perfeitas entram em batalha, e tem um homem dentro de um trono de ouro, assim, andando sobre as marés, né? Os soldados, pedindo para que o reino dele volte. Depois que todo o desenrolar da batalha acaba, né? Aí você começa a descobrir que, na verdade, o cara é o criador das cidades, que o cara é odiado porque ele é um cara justo. E, como falo, existe toda uma construção ali para o meu personagem ser considerado um indivíduo totalmente mau e maligno. Depois você descobre que ele não é mau e maligno, ele está em uma batalha interminável, né? Eu não vou contar os outros detalhes. Aí no final da história, né, ele está sendo totalmente destruído e massacrado por um personagem que está acima do meu personagem, do personagem que está lutando contra ele. Mas o personagem que está lutando contra ele está querendo que o meu personagem tenha um salto, né? E aí ele vai ser exterminado, destrói, eu não vou dar mais detalhes aqui, destrói tudo dele. E aí, a primeira vez que meu personagem ele se rende, ele começa a entrar em desespero e lágrima, porque a única coisa que ele amava vai ser morta, né? E aí ele pede intervenção, ele vai falar com uma coisa, ela fica até chateado, viu, o Aquaman, né? Como fala? Tem uma coisa lá e o pessoal põe grilhão lá e começa a torcer a joelha perante o nosso Criador, e tortura, e tortura, e tortura. E ele fala assim: olha, se vocês me destruírem aqui, tudo aquilo que vocês criaram vai ser destruído, né? Ele vai conversar com a coisa lá, não vou dar detalhe qual foi a conversa, mas é baseado na minha teoria. Que coisa? Hã? Diabo? Não, o diabo é ficar perseguindo meu personagem de noite. Não, mas aí eu coloco Jesus Cristo como um ser totalmente egoísta e ruim e começa, como fala, torturar meu personagem. Ele tá praticamente morto, né? E ele fala assim: se você me destruir, eu tô me projetando meu corpo na terra aqui, eu vou destruir a criação sua, né? E aí ele vai conversar com o primeiro, né? E aí ele volta, aí ele pega a mulher que ama ele, mas ele rejeitou a mulher porque a mulher ela é idólatra, né? E ela vira pó nos braços dele, ele sai, como fala, em desespero, e ele foi castigado a ficar no nada por toda a eternidade, né? E aí ele começa a chorar e a falar que tudo que ele fez foi pelo motivo da felicidade. Ele viu que a felicidade, em primeiro lugar,
não era, como fala, ele ter tudo porque ele nunca teve nada. A necessidade de ele querer tudo porque ele teve nada é a solução do problema da vida dele. Então, a felicidade em si seria a solução dos seus objetivos. Mas ele percebeu que a felicidade não seria a solução dos seus objetivos, mas sim a solução dos objetivos de todas as pessoas. Porém, a felicidade, se ele solucionasse todos os objetivos das pessoas e as pessoas não escolhessem lutar para vencer, não adiantaria em nada. E a cidade que ele criou, ele trouxe a perfeição aos seres humanos, mas ninguém quis, ninguém escolheu a perfeição. A perfeição ela se baseia na escolha do indivíduo, que é o primeiro passo, ou a mudança de hábitos do indivíduo. E ele descobriu que se ele tivesse tudo na vida que ele queria, mas ele não tivesse preparado pelas coisas, ele não teria amor, então ele destruiria tudo. Se ele, como fala, se ele tivesse tudo na vida e tivesse preparado para tudo na vida dele, né, todas as coisas seriam destruídas, porque o amor, você precisa manter as coisas, você precisa lutar pelas coisas. Se ele tivesse tudo, se ele fosse tudo, e se ele fizesse tudo, ele jamais seria feliz, porque a felicidade se baseia no primeiro princípio que eu disse aqui, que é a solução lógica de um objetivo. Por exemplo, vamos dizer aqui que você é um Deus, e aí você chega e vê uma pessoa lá, e você vê que aquela pessoa ali está passando fome e vai morrer. Você vai se sentir feliz? Não, você vai se sentir triste. Ou seja, a felicidade é que todos tenham tudo, que todos sejam tudo, que todos façam tudo, e que como posso dizer para você? E que todos estejam preparados para tudo. Então, a felicidade é uma complexidade de você entender as coisas, lidar com as coisas, conviver com as coisas, cuidar com as coisas, são somas de múltiplos princípios, né? E a própria felicidade, ela é a solução de um objetivo. E você entra, que eu tô aqui, gaguejando, tá? Porque eu tô lembrando de vários paradoxos, de conexões e de adventos de vida e tentando minimizar em equações matemáticas. A felicidade, ela é, como posso dizer para você aqui, ela é uma solução do objetivo, e nós temos a capacidade. Não, eu vou deixar esse detalhe aqui para depois aqui. Então, o meu personagem, ele vai para a morte e ele disse que o único sonho dele seria a felicidade, e que a felicidade dele não seria em ter tudo, ser tudo, fazer tudo ou saber tudo, mas sim que todos soubessem tudo, fizessem tudo e causassem tudo, e que todos tivessem, como fala, e que além disso todos escolhessem a perfeição. E existe um maior detalhe. Por exemplo, o senhor se sente feliz, ou um ser humano ele se sente feliz, porque a pessoa ela encontra a solução do seu caminho. Então, o que você faz, ou a vida que você escolhe, ela tem uma solução. Porém, se essa solução não, como fala, se essa solução ela é tratada por um caminho, então qualquer caminho é a felicidade. Mas a única felicidade não é a solução dos caminhos, mas é que você entender todos os caminhos e entender qual é o caminho que está sobre todas as coisas, que é a vida, e lutar pela vida. E a partir do momento que um ser humano ele luta por ideias, ele luta por soluções, ou ele luta por uma felicidade, e ele não tem consciência de qual seria a verdadeira felicidade, objetivo tal, esse ser humano está à perdição. Então, eu escrevi com 15 anos de idade a maior história de filosofia, sociologia, de matemática, de questionamento existencial, isso, aquilo, tal. Escrevi em uma semana o livro, né? E aí esse personagem, ele fez tudo o que ele fez, porque era o único caminho que ele poderia traçar, que é a inevitabilidade, não da sua existência, mas o caminho da inevitabilidade existencial, né? E esse caminho fez o discernimento, fez ele fazer escolhas horríveis, fez ele ser considerado um monstro, e ele foi caçado, ele foi torturado, foi morto, teve várias tentativas de morte e destruição, porque ele acreditava em um objetivo, e a felicidade não seria em realizar o desejo dele, mas em sim trazer a perfeição a tudo e a todos, para ele realmente poder ser feliz e para que ele não sobrecaia sobre o mal. Aí no final da história,
vem esse contexto ideológico, ele sai chorando pro nada, porque ele viu que ele nunca poderia fazer a vontade dele, ele nunca poderia ser feliz, porque ele queria ser feliz e a felicidade se trazia na ótica de trazer a perfeição na Terra, mas nenhum ser humano quis escolher a felicidade. Então, o meu livro é o maior e o melhor livro. A Bíblia é até mais importante que o meu livro, né? Mas tirando todos os livros e todos os intelectuais, o meu livro é o suprassumo dos livros de história e é o suprassumo de todos os conceitos filosóficos, intelectuais, sociais e etc. da humanidade. É um livro que tenta colocar todos os pontos de vista. É um livro vivo, com infinitas vidas dentro do livro e questionamentos e guerras e tal. E eu sempre tive QI muito alto, né? O meu QI até caiu depois de velho. E eu nunca tive oportunidade na minha vida. E o meu personagem, ele abriu mão de tudo por causa do sonho dele. Pô, cara, eu nunca vi nenhum livro igual o meu, né? E a felicidade em si, Paulo Filósofo, ela é bem simples. Ela é a solução do objetivo estabelecido. Mas todo caminho tem uma solução. Então a pessoa ela só pode ter um caminho que esteja sobre todas as coisas. E cada ser humano ele tenta buscar a sua felicidade. Um bandido, um criminoso, uma pessoa de má fé, uma pessoa de mau caráter, esse indivíduo ele busca a sua própria felicidade. Mas essa felicidade é a solução do seu objetivo e essa é a única verdade dele, ele colocou aquela verdade. Mas por que ele fez isso? Porque o pai dele faltou com ele, ou ele faltou consigo mesmo, ou o sistema faltou com ele, criando aquele viés de ponto de vista de felicidade, né? Então, todos os indivíduos amam, mas amam o seu objetivo, porém o ser humano ele tem a capacidade de ver a consequência daquilo e analisar, olha, a consequência desse meu ato aqui vai gerar isso, 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 e isso pode voltar contra mim, e eu sou um ser vivo que tem uma vida, e que eu quero a solução da minha vida, essa é a minha felicidade, e a felicidade não está em ter a solução dos meus objetivos, mas é entender todos os objetivos e buscar a solução de todos eles, e de não impor a minha dominação, mas viver em equilíbrio com tudo, né? Minha preocupação é ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio, né? Mas eu acho que se você for inteligente, você consegue equacionar isso daqui. Né? Eu expliquei que o primeiro princípio da felicidade, expliquei o último, o advento da felicidade, expliquei o contexto da felicidade, né? Que a felicidade é a solução do seu objetivo, assim. E o grande problema dos seres humanos é saber que o ser humano é ruim e se odeia pela falta de alguma coisa, e a injustiça das pessoas é o ódio individual e social, e o ódio e os ódios, ou uma pessoa ela age com sofrimento, com ódio, com vingança, isso, aquilo, porque alguma coisa foi injusto com ela, mas se ela for injusta com as outras pessoas, ela está sendo exatamente aquilo que ela odeia. E a grande questão do ser humano na Terra é que se todos fossem justos, não faltariam nada para ninguém e a gente viveria em um sistema perfeito. Isso são vários contextos analíticos e analógicos sobre todos os acontecimentos de vida. E a felicidade em si é buscar solução, né? Nós estamos sempre buscando solução. Essa solução faz o nosso sistema à nossa volta. Falou aí para vocês, pessoal. Não, mas eu estou aplicando um mundo de filosofia em minha tese de psicanálise. Lelé. Estou falando que o livro dele, que ele apresentou, é um livro vazio. Falou aí para vocês, pessoal.